Muito bem, muito bom dia à nossa centena de assistentes inscritos para o nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela presença da professora Patrícia Macieira Kane, da professora Roberta Oliveira Lima, da Tayane, que é a nossa primeira intérprete de Libras, que já está começando o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado às nossas dirigentes da Emerge, a Elina, a Isadora, a Mariana. Enfim, estamos todos aqui conectados e prontos para ensejar a vocês, assistentes inscritos, o exame de um tema extraordinariamente atual, né? Não há coisa mais atual do que este tema. E não há mais condições do que profissionais, mulheres envolvidas diretamente nesse tema, de nos darem uma perfeita explicação sobre o que está acontecendo. Está acontecendo agora e vai acontecer, e vai continuar acontecendo. É um tema que está em ampla evolução. Nós teremos o prazer de contar com a doutora Patrícia Macieira Kane, que, como vocês já viram no cartaz de divulgação do evento, é administradora de empresa com MBA em Gestão e Marketing, especialização em Economia Circular, Liderança Corporativa e Sustentabilidade pela Universidade de Cambridge. É fundadora do grupo Reuse, que tem sede em Dublin, na Irlanda, onde ela fixou residência com a sua família. E teremos como debatedora do que vem a expor a professora Patrícia, a professora Roberta Oliveira Lima, que é doutora em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, também professora de Direito Ambiental e membro da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. De modo que estamos com o que possa haver de mais interessante prospectivo em matéria de sustentabilidade no direito brasileiro e no mundo empresarial, não apenas brasileiro. Está aqui a Patrícia que vai nos dar esta visão de conjunto dentro e fora do nosso país. Eu estava, Patrícia Roberta, me preparando para o que poderia ser uma palavra inicial, não, introdutória sobre o nosso tema, e separei uma matéria que foi publicada pela imprensa no dia 28 de maio último, uma coisa relativamente recente, sobre uma empresa brasileira de tecnologia que foi se expandindo, e agora, diz o texto, leio, temos presença forte em setores como transformação digital, cloud computing, que é computação em nuvem, cibersegurança, data centers. E temos uma tendência de negócios que é a servitização, um processo de agregação de novos serviços aos produtos. Hoje, diz essa matéria, a conversa com clientes é sobre o processo do negócio e a sua sustentabilidade. E diz o entrevistado, dando um exemplo, que uma seguradora quer saber como reduzir o processo de fraudes em sinistros. Uma financeira quer aprovar o crédito de um veículo de forma mais rápida. São processos de negócio. Então, começamos a estruturar, desde o fim do ano passado, nossa força de vendas por segmentos: seguros, óleo, gás, manufatura. Com isso, temos um executivo de conta mais preparado para entender o que o cliente precisa. Vai desde o ambiente regulatório e tempo de resposta ao consumidor até a busca por mais eficiência, o que evidentemente põe também em relevo o tema da sustentabilidade. Então, meus amigos, vamos passar a palavra à professora Patrícia Macieira Kane para a sua exposição. Doutora Patrícia, por favor. Perfeito, obrigada, desembargador. Todo mundo consegue ver a minha tela? Doutora Roberta, tudo certo? Muito bem. Boa tarde, ou bom dia a todos, né? Aqui são 2 da tarde, então temos aí um pouquinho de diferença no tempo. Gostaria de agradecer pela oportunidade, obviamente é bem interessante, como eu comentei com o desembargador e a equipe, é a minha primeira vez, basicamente, apresentando em português, uma apresentação grande, então, caso alguma palavra desapareça, já peço desculpas, mas farei o meu melhor. Então, vamos lá. Gostaria de me apresentar a todos. Eu sou uma estrategista, ativista,
palestrante, escritora e fundadora da Reuse. Reuse é um negócio que começou acidentalmente, eu diria, durante a minha licença maternidade, do meu segundo filho, como um teste. E acabou que funcionou. Nós vendemos produtos, mais de 1.000 produtos sustentáveis, feitos localmente aqui em Dublin ou em outros estados da Irlanda. E trabalhamos aí online e com algumas pop-ups, né, lojas temporárias dentro de outras lojas maiores que nós. Eu também sou sócia de uma consultoria chamada Pragmática, onde trabalhamos com organizações na questão de medida da pegada de carbono, estratégia do ESG, não, ESG, e comunicações e soluções educacionais. Aí temos um pouquinho da minha carreira corporativa, só para um pouco de background, né, para todos entenderem de onde eu venho, o que eu fiz. Comecei trabalhando muito com telecomunicações, assim que terminei a faculdade de administração, e com 23 anos me mudei para a Jamaica, mais uma vez para trabalhar numa empresa de telecomunicações irlandesa chamada Digicel. Passei por alguns países com a própria Digicel e acabei aqui na Irlanda, onde eu resido, como o desembargador mencionou, com a minha família, tendo trabalhado com alguns grupos grandes, eu diria empresas grandes, perdão, de apostas online, que eu entendo que estejam chegando no Brasil agora com força, né? Até chegar a Reuse e a Pragmática, que são as minhas empresas. Eu também participo de um programa de televisão aqui matinal, inclusive estarei lá agora quarta-feira, falando sobre sustentabilidade e escrevo para 2 revistas locais aqui também. Uma chama Irish Tatler e a outra é Moms and Tots, que é como se fosse aquela revista Crescer aí do Brasil, né, para pais, avós, cuidadores, tios, tias, etc. Trabalho com 2 universidades, dando aulas, e por mais que não seja formada professora, acabei nesse mundo, assim como meu padrasto e minha mãe, que eu sei que nos assistem hoje aqui, e minha tia também. Aí vamos. Venho de uma família altamente educacional, então eu acho que não tinha como escapar dessa parte também, né? Mas como eu mencionei, a gente está aqui para falar sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é, obviamente, um tema muito importante e muita gente agora está entrando nesse ramo profissional, tentando, né, ver o que pode ser feito de forma diferente. E, em resumo, eu diria que esses 3 pontos aí, que eu compartilho com vocês, eles resumem muito bem o problema, né? Somos muitas pessoas e a maioria de nós já foi ou está sendo afetada por mudanças climáticas, sejam secas, sejam incêndios, sejam falta de alimentos devido a colheitas que não aconteceram, devido a mudanças climáticas, ou seja, todos estamos sendo afetados. E temos aí uma grande parte da população abaixo da linha equatorial passando por migrações, né, devido a mudanças climáticas, que claro, não é nada agradável você ter que deixar sua casa por causa disso. Nós estamos tentando limitar o aumento da temperatura até 2050, até 2030 para 1,5 graus, o que já sabemos que não vai acontecer, então estamos tentando aqui trabalhar com o melhor dos casos, que é continuar trabalhando para melhorar e tentar limitar ao máximo, a essa altura do campeonato, esse aumento da temperatura. Para chegarmos a esse 1,5 aí de limite, todas as nações no mundo deveriam reduzir as emissões de carbono em ao menos 7%, o que, como todos podem imaginar, não é uma tarefa muito fácil. Então, temos o dever de fazer melhor, de entregar um resultado melhor ao nosso planeta. Seja uma dona de casa reduzindo o lixo que ela produz, a família produz, seja uma grande corporação buscando melhores formas de entregar seus produtos, seus serviços aí para o seu público, né? Sustentabilidade, né? Estamos aqui para falar sobre um pouco de contexto, dar um pouco de inspiração e bastante ação para todo mundo aí. Eu imagino que alguns dos temas que eu vou tocar aqui, eles sejam muito focados no mercado europeu, na União Europeia, mas a verdade é que a maioria de nós pode utilizar alguns desses conceitos, se não todos, para entregar melhores resultados aí para os nossos clientes, nossos consumidores, nossas famílias, né? Nossos filhos. Quando eu comecei a estudar sustentabilidade, eu descobri que não existe uma definição comum, né,
como se fosse assim, pão, todo mundo sabe o que é pão, né? Todo mundo sabe o que é carro. Mas sustentabilidade, existem diversas definições para essa palavra. E eu descobri essa definição, que é ótima. É basicamente passar aí pela vida sem comprometer a capacidade de gerações futuras de ter uma vida boa, de atender às suas próprias necessidades, etc. Essa é uma boa definição, com certeza. Porém, conforme eu fui estudando, conforme eu fui aprendendo sobre esse mundo da sustentabilidade, eu descobri que ficou faltando alguma coisa aí nessa definição e eu descobri o que era, né? Somos nós, seres humanos, né? Essa definição é de uma das professoras que eu conheci durante os meus cursos em Cambridge, e o que ela fala é basicamente, antes de você olhar para o planeta por aquela lente do meio ambiente, você tem que olhar por uma lente maior, né? O big picture que eles falam, né? A foto inteira. E o que significa isso? É não só olhar para sustentabilidade igual oceanos sujos, poluídos, o ar poluído, não só isso, mas nós. E quando eu faço palestras aqui, eu faço bastante palestras, eu converso com muita gente, eu sempre uso o Brasil como exemplo, engraçado. Eu falo, sustentabilidade também é garantir um espaço seguro e justo para que nós, seres humanos, possamos viver de uma boa forma, né, possamos prosperar sem comprometer a capacidade do planeta de sustentar essa nossa vida aqui. E é o que eu sempre falo, quando nós estamos bem, o planeta está bem, né? E usando o Brasil como exemplo, eu falo, nós temos aí pobrezas, né, uma forma de pobreza extrema no Brasil, temos aí a diferença social muito grande. Eu sempre pergunto aqui para os meus colegas europeus, falo, vocês imaginam uma pessoa vivendo em condição de rua ou numa favela, né, uma condição crítica, vocês pensam que essas pessoas conseguem pensar se a comida delas é orgânica? Ou se a roupa delas é feita num lugar onde os funcionários estão felizes, tem passarinhos cantando? Claro que não. Eles precisam comer, eles precisam se vestir. Então, como é que eles vão olhar para o planeta, se nem eles estão bem? Então, quando nós estamos bem, o planeta está bem. E para mim essa definição, ela é melhor, porque ela inclui todos nós dentro desse planeta, né? Nós temos a capacidade de fazer o planeta prosperar ou fazer o planeta queimar. É simples assim. Por isso, essa definição eu acho ela muito, muito importante, muito poderosa. Mas por quê? Vocês vão me perguntar, ô, Paty, mas por que você está falando sobre isso? O que tem a ver com a minha empresa, com o meu negócio, com a minha ideia de negócio? Eu entendo que temos aqui alguns estudantes também. Consumidores hoje já demandam mudanças, né? Aqui na Irlanda, a KPMG lançou um reporte semana passada falando que 62% dos consumidores locais preferem comprar de empresas que têm alguma pegada na sustentabilidade. Seja isso, o produto final é um produto sustentável, um produto que é feito para durar, né? Ou é um produto, ou é uma empresa que pensa em seus funcionários, que tem algum tipo de políticas, tem políticas internas que cuidam de seus funcionários, do bem-estar de seus funcionários, etc. Então, assim, consumidores estão pedindo, e isso não é uma moda, isso só vai aumentar, né? Estávamos conversando antes, doutora Roberta aqui, crianças hoje em dia já têm uma educação muito melhor do que nós todos tivemos, né? Eu vejo pelos meus filhos na escola, eles entendem de reciclagem, eles entendem não joga o lixo no chão, na rua, eles entendem que a gente precisa evitar o plástico, coisas pequenas, obviamente, de acordo com a idade deles, 9 anos e 5 anos, mas entendem, coisas que nós talvez não tenhamos sido expostos, né? Quando tínhamos 9 ou 5 anos, né? Outra coisa que as empresas reportam muito, né, é a questão de atração e retenção de talentos, né, de funcionários bons, interessados. Hoje em dia, é notável aqui e além, né, daqui, que funcionários, pessoas como nós todos aqui, nós queremos trabalhar para empresas que tenham uma boa intenção, que tenham um propósito, né? O propósito é uma palavra que tem se usado muito. E empresas que têm propósito sem dúvida, atraem e retêm talento de forma mais eficiente. Falando em eficiência, temos aí a questão da descoberta de eficiências de custo, né? E a ideia aí é realmente
às vezes, eu converso com muito cliente que fala, Paty, mas isso vai me custar quanto? E eu sei que parece uma coisa de vendedor, né? Falar, isso não é um custo, isso é um investimento, mas isso é um investimento. Se você decidiu que os seus funcionários vão poder trabalhar de casa, você vai reduzir o seu custo, porque você vai usar menos energia dentro do seu escritório, etc, etc. Se você decidiu não imprimir papel mais, né? Não imprimir, você vai ter uma eficiência de custo aí, e por aí vai. São coisas pequenas, é claro, existem coisas maiores até, mas isso é mais uma razão. Temos aí melhorar a reputação da organização, óbvio, isso sempre é muito positivo, mesmo quando são empresas que não produzem o produto mais sustentável, como, por exemplo, o que eles chamam aqui de fast fashion, que são as empresas que fazem roupas baratinhas e rápido. Pensa numa C&A, uma Renner, uma dessas assim, né? Grande, loja de departamento. Elas não têm reputação por terem o produto mais sustentável, mas no momento que essas empresas colocam um grande container, né, uma grande caixa dentro, na entrada da loja falando, coloquem aqui roupas que vocês não querem mais, pois vamos doar para pessoas em necessidade. Pronto, isso é uma medida de sustentabilidade e já melhora a reputação da empresa ali, mesmo quando o seu produto não é um produto sustentável. Inovação, claro, é uma coisa muito importante. Aqui na Irlanda, eu conheci faz algumas semanas um fazendeiro que está usando o resto da colheita, o lixo da colheita, vamos dizer assim, né, o que fica, para transformar aquilo em combustível para a sua própria fazenda, ou seja, ele transformou o lixo em combustível. E sim, ainda é combustível, sim, ainda está queimando aquilo, mas de qualquer forma ele não está tirando lá de dentro da terra, né? Não está cavando, ele está usando o lixo, foi uma inovação. Por mais imperfeita que seja, é um progresso. E a gente sempre fala, estamos aqui para progresso e não para perfeição, porque perfeição, esquece, não existe, né? Claro, regulamentação é uma coisa muito importante, vamos tocar nesse assunto em alguns minutinhos, e fazemos isso porque é a coisa certa a ser feita, né? Eu sei que é muito difícil você chegar para o diretor financeiro de uma empresa e falar, eu vou fazer isso porque é a coisa certa a ser feita, mas a verdade é que também é a coisa certa. E nós não estamos aqui para sempre, ninguém vai ficar aqui para sempre, né? É aquela música do trem-bala, passa rápido, mas tem gente vindo aí, tem mais gente vindo aí pegando esse trem. Então, como é que a gente vai manter essa estação limpinha para os próximos, né, passageiros, quando eles chegarem? Mas é preciso organização. E eu queria falar sobre os desafios aqui que a gente tem encontrado, né? E desafios, regulamentação e framework, que agora eu descobri da doutora Roberta, é uma palavra que se usa também no Brasil. Começando com o ESG. ESG são os fatores, é um método que nós utilizamos para avaliar o desempenho de empresas, e a gente usa 3 letrinhas, né, para dividir esse desempenho e o impacto das empresas. Primeiro é o E, de environment, aqui a gente está falando de fatores ambientais. Claro, aqui é tudo que impacta o ambiente, o meio ambiente, o mundo natural, como eu chamo, né? Que é basicamente sempre que alguém pensa em ESG ou ESG, essa é a primeira coisa que vem na cabeça. É a reciclagem, é a energia, será que as lâmpadas são LED, né? É LED? O que a gente pode fazer com os carros da empresa, podem ser elétricos, etc, etc. É sempre o que tem a ver com esse mundo natural. Temos aí fatores sociais, que é o S, que é social, ou seja, a mesma palavra, né? E daí a gente está falando do impacto da empresa na sociedade, nos funcionários, na cadeia de suprimentos, seus fornecedores, seus clientes, consumidores, né? Como é que eu, como empresa, posso criar um impacto positivo para os humanos, né? Basicamente, para os seres humanos envolvidos nesse processo. E aí temos a questão da governança, tá? Que a governança é a composição do seu board, né? Da sua gerência, é a remuneração, são os dados do cliente, do consumidor que você está protegendo, é tudo que está por trás dos panos para garantir que a empresa esteja cumprindo com o que ela tem que cumprir, né? É a questão da gestão e da tomada de decisões, como eu tenho aí no slide. Aqui na empresa, aqui na Irlanda, hoje, temos aí aproximadamente 200 mil empresas ativas. E eu sei que a nível Brasil isso aí é um peteleco, né? É muito pouquinho. Mas, por favor, lembrem que nós temos 4,5 milhões de habitantes, né? É uma ilha pequena, e se você
colocar Irlanda, República e Irlanda do Norte, a gente está falando aí de um pouco mais do que 5 milhões de habitantes. Ou seja, é a capital do Rio de Janeiro. Então, claro, a Irlanda é um estado do Brasil. Mas dentro dessas 200 mil empresas, o interessante para mim é que menos de 20% dos empregadores irlandeses hoje entendem ESG, tá? Então, não somente há uma oportunidade incrível de se fazer melhor, de se criar um mundo melhor, mas também é uma oportunidade de negócios incrível, porque 80% dessas empresas, se não mais, precisam de ajuda. Ajuda para colocar para criar políticas interessantes, para dar uma olhada, o que eu estou fazendo, como é que eu estou impactando o nosso planeta? Será que os meus processos estão no lugar? Será que eu estou fazendo tudo direito? Ou seja, hoje em dia, menos de 20% desses entendem todos esses aspectos do ESG. E não é que eles não estejam fazendo nada. Eu agora estou trabalhando com uma construtora bem grande e eles não entendem como é que eles vão criar esse quebra-cabeça, né? Montar esse quebra-cabeça. Mas eles têm muitas pecinhas já. O problema é só juntar as peças. É isso que falta. Então, assim, eles podem até estar fazendo algumas coisas, mas eles não têm uma estratégia, eles não têm um framework. Então, assim, isso é uma oportunidade muito grande. E são apenas 200 mil empresas, mas são também muitas empresas que juntas podem criar um impacto muito positivo, né? É o que a gente sempre fala, mas eu sou apenas uma ilha pequena. Olha a China, olha os Estados Unidos, olha o Brasil. Eu entendo, mas a outra opção é você não fazer nada. Então, assim, é o que a gente sempre faz. Juntos, nós temos força, realmente. Um de cada vez é devagar, mas juntos nós vamos conseguir um resultado melhor. Eu quero falar também agora sobre os desafios que a regulamentação europeia de sustentabilidade impõe às empresas. A gente tenta dividir a parte de regulamentação em três, né? Primeiro é regulamentação mesmo, e eu vou estar falando aí com vocês sobre algumas coisas nesse topo dessa pirâmide. Temos aí as estruturas de sistema de gestão, que no caso eu entendo que a gente possa também chamar de frameworks, né? Que é como é que a gente vai reportar sobre o que essa regulamentação nos pede. E temos os objetivos de desenvolvimento, que existem alguns tipos diferentes, mas, na verdade, todos podem ser, eu diria assim, resumidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que eu também vou falar sobre ele agora. Nos próximos anos, esse quadro regulamentar europeu sobre sustentabilidade vai começar a obrigar as empresas a incorporarem tipos de soluções diferentes e processos diferentes de verificação que serão auditados por terceiro, né? Eu acho importante a gente começar aqui, que é a regulamentação. São 5, digamos assim, regulamentações diferentes, uma muito relacionada aos Financial Services, né, que é essa grupo de trabalho sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima, muito focada em bancos, em brokers, nesse tipo de área. Temos aí também outra financeira, que é a regulamentação de divulgação de finanças sustentáveis. Todos os participantes do mercado financeiro já estão trabalhando nisso. Isso, mais uma vez, muito importante. Temos aí a taxonomia da União Europeia. Eu deixei os nomes em inglês, para caso vocês queiram fazer pesquisa também. A taxonomia é basicamente como nós vamos compartilhar as diversas iniciativas e em 15 diferentes baldes, vamos dizer, buckets, né, que eles chamam. E temos também a iniciativa de relatórios globais, que é mais uma forma de você reportar as suas iniciativas, e temos a CSRD, que é essa diretiva de relatórios de sustentabilidade corporativa. Essa, para mim, é a mais importante, não só para mim, mas para quem trabalha nesse mundo, perdão. Por quê? A partir do ano que vem, todos os Estados-membros da União Europeia têm até o dia 6 de julho de 2024 para implementar essa diretiva. Essa diretiva, ela estabelece requisitos bem rigorosos e ela vai ser a diretiva utilizada na União Europeia. A ideia é a elaboração
de relatórios de sustentabilidade por parte das empresas, começando com grandes empresas, tá? Grandes empresas, o que significa isso? São empresas com uma receita de 40 milhões de euros ou mais, empresas que tenham assets, né? Que tenham, como posso dizer assets? Que tenham prédios, as posses da empresa, né? Estejam avaliadas em mais de 20 milhões de euros, e empresas cotadas nas bolsas de valores, né? Até mesmo empresas menores, porém cotadas na bolsa de valores. Atualmente, um dos principais objetivos das empresas é seguir os passos certos para alcançar esse modelo de negócio sustentável. Mas é muito importante que exista algum tipo de regulamentação, e por isso esse CSRD está vindo aí com força. A partir de 2027/28, empresas menores, não as com receita de 40 milhões de euros, mas as empresas menores, né, companhias limitadas, também terão que reportar. Então, foi a forma que a União Europeia encontrou de conseguir colocar todo mundo organizado. E vamos lá, começando com os grandes até os menores. Como é que a gente vai comunicar isso? Obviamente de forma digital, através de um portal de transparência, que vai servir de ponto único de acesso à informação financeira e não financeira sobre todas as empresas da União Europeia. E as estruturas são diversas, mais uma vez. Como empresa, você pode escolher a estrutura que você vai utilizar, né? O framework que você vai utilizar para reportar as suas iniciativas, o seu progresso. As Nações Unidas criaram o Sustainable Development Goals, que a gente vai falar, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Existem ISOs, né? Sei que aqui temos alguns fãs de ISOs na plateia aqui hoje. Temos aí o GRI, que eu mencionei agora há pouco. Temos aí para a cadeia de suprimentos, se você trabalha na cadeia de suprimentos de grandes supermercados, restaurantes, de hotéis, de tudo, né? Também de empresas diversas. Temos o B Corp, que eu não sei como é que está essa questão no Brasil, até a doutora Roberta, eu gostaria de saber se a senhora já tem algum tipo de informação aí nessa frente, mas basicamente é uma certificação americana que chama Certified B Corporation, chama Benefit for All, ou seja, benefícios para todos, e ela é uma forma muito integrada de você olhar a sua empresa através de uma lente de sustentabilidade. Muitas empresas americanas já têm esse selo B Corp. Aqui na Irlanda temos aí 500 empresas na fila para conseguir essa certificação. É um processo longo e árduo, porém é um processo excelente, e eu recomendo aí, caso alguém trabalhe com empresas que tenham interesse, dê uma olhada, porque é muito interessante esse processo. E temos aí o pessoal do Science Based Targets e do CDP. Eu vou falar sobre o Science Based Targets em alguns minutos, então não vou comentar agora. Mas também é uma outra forma interessantíssima de estar se olhando para o que significa, para formas de reportar no seu progresso, né? Queria agora falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em setembro de 2015, as Nações Unidas, juntos de cabeças aí de estados, né, governo, e pessoas também comuns, que foram convidadas para sentar juntas e discutir como é que a gente pode resolver o que está acontecendo, né, até 2030, aquele 1,5% graus Celsius, sentaram e discutiram objetivos que vão sempre ajudar nações ao redor do mundo a reportar na questão do progresso, o que está acontecendo, e inclusão. Ou seja, esses objetivos, a meta é não deixar ninguém para trás. Todo mundo deve ser incluído dentro desses objetivos. E com isso eles criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Os objetivos são universais, eles são para todos os países do mundo, estão conectados, e eu vou mostrar agora para todo mundo como é que eles estão conectados, e eles são tridimensionais, voltando na questão do ESG, né, econômica, social e ambiental, eles estão totalmente conectados também com essa questão do ESG. E são esses aqui, são 17 metas, objetivos, né, que se cada país nesse mundo fosse seguir seguir cada um desses objetivos de forma
perfeita, nós estaremos vivendo no Éden, né? Num universo perfeito. Mas, claro, não é tão simples assim. E nesses objetivos, o interessante é que eles colocaram áreas que você sempre vai pensar quando você pensa em sustentabilidade, por exemplo, energia, alterações climáticas, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres e biodiversidade, ou seja, o mundo natural, né? É o que vem à mente quando a gente pensa em sustentabilidade, é isso aí. Porém, eles também tiveram essa luz, né? Essa esperteza, vamos dizer assim, de colocar áreas que as pessoas não relacionam, né, geralmente com sustentabilidade, que é uma vida saudável, a igualdade de gênero, reduzir as desigualdades, a produção e o consumo sustentáveis. Ou seja, às vezes a gente não pensa, né, não sei, na igualdade de gênero. A gente não pensa em vida saudável, quando a gente pensa em sustentabilidade. Mas foi o que eu falei bem no início, na questão da definição de sustentabilidade, que vai além do mundo natural, que entra também na questão do ser humano, e foi realmente essa parte, né, que me fez pensar, quando eu comecei a estudar e aprender. Falei, ué, mas sustentabilidade não é o que eu pensava. Não é só essa questão de, sabe, abraçar árvore, né, de plantar, né, um jardim bonito, de limpar um oceano, uma praia. Não é. Vai além disso. E é por isso que esses objetivos te fazem pensar fora daquele mundo verde, vamos dizer, né? E faz você pensar além. O que mais que existe que pode estar influenciando no nosso planeta, mas que, na verdade, eu nunca nem pensei. Como, por exemplo, a produção e o consumo sustentáveis, né? Que é uma coisa tão importante também. Os objetivos, eles podem ser divididos na questão meio ambiente, sociedade e economia, né? E, obviamente, a gente vai compartilhar esses slides com vocês depois, então cada um vai poder olhar, né, no seu momento. Mas o que a gente tem aí? Por exemplo, no meio ambiente temos os suspeitos de sempre, né? Temos a água, energia, infraestruturas, cidades, temos aí alterações climáticas, etc. Ou seja, o que a gente pensa quando a gente pensa em meio ambiente, né? Social, temos muita coisa. Temos erradicar a pobreza, a fome, temos vida saudável, água. E eles, como vocês podem ver, alguns participam de outros, né? Não é uma coisa, como eu falei, existe uma interconectividade, né? Então, assim, isso é para demonstrar que o ESG, né, o ambiente, a sociedade, a economia, tudo está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tanto que os objetivos são muito utilizados quando a gente está criando uma estratégia para uma empresa e algum tipo de coisa assim, eles são muito utilizados para mostrar para as empresas, aqui, ó, isso é o que você está fazendo e está completamente alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é bem interessante. A relevância dos objetivos é porque eles estão olhando aí os desafios globais, né? Eles não estão olhando um continente, uma nação, um grupo de pessoas. Eles estão olhando a questão do desafio global, todos nós juntos. Eu geralmente escuto, coitado do pessoal na Índia, com aquela água poluída das fábricas de roupa, né? Muita fábrica de roupa na Índia. Coitados. E eu falo, não, o desafio é global. O mesmo oceano, onde aquele rio poluído vai, aquele rio poluído vai encontrar, né? Aquele oceano é o oceano de todos nós. É um problema global, não é do povo da Índia, vamos dizer assim, entre aspas. É um problema de todo mundo. E os objetivos, eles englobam isso muito bem. Existe a questão da inclusão. Um lema dos objetivos é No One Left Behind, que é ninguém fica para trás, né? Ninguém fica para trás. Eles estão olhando em populações marginalizadas, vulneráveis, eles estão olhando para todo mundo, quem tem muito, quem tem pouco, e como é que a gente equilibra aquilo de forma mais justa. Eles têm visão de longo prazo, longo entre aspas, porque nós temos aí 7 anos, né? Então, nem 7 mais, temos quase 6 agora. Então, assim, não é longo, mas é uma visão de quando em 2015 parecia um pouco mais longo. E a colaboração. A colaboração é muito importante em tudo que diz respeito à sustentabilidade. Como eu falei, sozinhos, uma ilha pequenininha, um indivíduo, muito difícil fazer diferença. E por isso nós precisamos de empresas, de governos e de todas as nações
para colaborarem para a gente conseguir alcançar esses objetivos, né? Isso é muito importante. Eu vou falar agora de escopo com vocês. Escopos é uma forma da gente medir a pegada do carbono. Para quem nunca escutou essa questão de pegada de carbono, basicamente a pegada do carbono é toda e qualquer emissão de CO2 ou de gases, né, de efeito estufa em geral, CO2 ou os amiguinhos ali que estão listados ali em cima nas bolinhas cinza. É uma forma que nós temos de reportar nessas emissões de gases de efeito estufa, tá? De acordo com esse principal padrão corporativo que chama Greenhouse Gas Protocol, é o GHG, né, Protocol, as emissões de gases de efeito estufa são classificadas em 3 escopos, tá? O reporte do escopo 1 e do escopo 2 vão começar a ser obrigatórias, já estão sendo, né, para certas indústrias, mas já são obrigatórias, enquanto o escopo 3, que é o escopo indireto, eu vou falar sobre ele, a diferença dele, ele é voluntário, mas também é o mais difícil de monitorar e eu vou explicar o porquê. E mesmo sendo um escopo voluntário, é importante que a gente deixe claro que as organizações que conseguirem relatar todos os 3 escopos, elas vão ter uma vantagem competitiva sobre seus competidores. Isso é um fato, tá? As emissões do escopo 1, por exemplo, são emissões diretas, né? Elas basicamente estão relacionadas à combustão. São divididas em 4 categorias e elas são relacionadas a recursos controlados ou próprios, né, controlados pela empresa ou próprios, lançadas na atmosfera devido à atividade direta da empresa. Ou seja, estamos falando aí de combustão estacionária, que é basicamente combustíveis, fontes de aquecimento, combustão móvel, que é o seu carro, sua van, seu caminhão, seu forklift, né, aquele negócio que levanta as caixas pesadas, tudo que tem gasolina dentro, ou combustível dentro. Emissões fugitivas, que são aquelas oriundas de vazamentos de gases de efeito estufa, por exemplo, a sua refrigeração, o seu ar-condicionado, do Brasil, obviamente, nessa época do ano, eu imagino um ar-condicionado bem relevante. E na 4ª categoria se encontram as emissões de processo, que são liberadas durante processos industriais de fabricação do local. Por exemplo, pode ser a produção de dióxido de carbono, do CO2, né, que ocorre quando você fabrica cimento, a fumaça de uma fábrica, produtos químicos, etc. Então, é isso. É importante mencionar que ali está escrito veículos da empresa, porém, veículos da empresa que são elétricos vão fazer com que essas frotas elétricas caiam no relato de emissões no escopo 2. E o que é o escopo 2? O escopo 2 é o escopo indireto, tá? Porém próprio. Indireto, porém próprio. São emissões indiretas da geração de energia comprada de uma concessionária, de uma empresa de energia, tá? Em outras palavras, o que eu quero dizer são as emissões de gases, desses gases de efeito estufa liberadas na atmosfera, que vêm do consumo de eletricidade, vapor, calor ou resfriamento adquiridos, ou seja, a energia que você pagou, tá? A eletricidade, para a maioria das organizações, é a única fonte de emissões do escopo 2. Então, você está olhando aí para combustão comprada no direto 1 e no indireto 2, você está olhando para essas emissões relacionadas à sua eletricidade, tá? E aí temos o escopo 3, né, que é o escopo indireto não próprio, que basicamente são as emissões que ocorrem na cadeia de valor da sua empresa, tá? São ligadas às operações da sua empresa. E elas representam o maior impacto dos gases de efeito estufa no planeta. Aí a gente está falando do quê, por exemplo? A gente está falando dos produtos vendidos, da embalagem. Se você pensar numa caneta, que eu sempre uso de exemplo, né? É o que você produziu essa caneta. Aí é o escopo 2, é o indireto, tá? Você produziu essa caneta. Mas o escopo 3 é o que eu, consumidor, vou fazer quando essa caneta parar de funcionar. Muito difícil de você medir e controlar isso, né? Você pode fazer o melhor que você puder na questão de educação do seu cliente, você pode fazer o que for, mas é muito difícil saber o que vai acontecer com essa caneta no final da vida dela, se eu sou a BIC, né? Essa caneta, por exemplo, veio da França, veio transportada, podem olhar aí, senhores, escopo 3. Ela veio transportada, ela foi distribuída, foi processada aqui dentro, né? Vendida. E aí, o que eu faço no descarte desse produto?
Só Deus sabe, em resumo, né? A gente pode estipular, a gente pode fazer pesquisa, a gente pode educar o cliente, mas, na verdade, a gente não tem como saber 100%. Então, esse é o escopo 3. É difícil e é um trabalho complicado, porém possível. Para certas indústrias, mais do que para outras, porém possível, tá? Então, é importante a gente começar a agir nessa questão dos reportes, porque a regulamentação que eu acabei de mencionar vem aí, e se você tiver já de forma organizada, a vida fica muito mais fácil para todo mundo. Bom, essa parte eu já mencionei. Para dar um exemplo aqui da vida real, como é que isso está acontecendo aqui na Europa, né? Eu estou mencionando aí 3 grandes supermercados que existem aqui na Europa, na maior parte da Europa, e eu estou falando sobre o que eles estão fazendo com a cadeia de suprimentos deles. Hoje em dia, para você trabalhar com essa rede chamada Tesco, que é uma rede do Reino Unido, que também existe aqui na Irlanda, para você ser um fornecedor deles, você tem que conseguir medir o seu escopo 1, 2 e 3, até o final do ano que vem. Agora, no terceiro, é difícil a gente saber como é que vai ser essa medição, porém, 1 e 2 é sempre mandatório, é obrigatório. O Sainsbury, que mais uma vez é uma rede também do Reino Unido, eles pediram para que todos os fornecedores deles tenham aí metas baseadas na ciência, vou explicar o que é isso, até o final de 2023. E a aprovação dessas metas vai acontecer em 2025 para os maiores fornecedores deles, ou seja, é apertado. O Aldi, que já é uma cadeia alemã, que é uma cadeia barata, vamos dizer assim, né, uma rede de produtos mais baratos e está mais popular, e eles também entraram no ritmo, inclusive eles acabaram de vencer aqui na Irlanda a rede de supermercados mais sustentável, devido às iniciativas que eles têm impostos fornecedores e também educação do cliente e tudo. Mas seus fornecedores têm que trabalhar nas metas baseadas na ciência até o final de 2024, senão, não tem. Para que todo mundo entenda o que são essas metas baseadas na ciência, são objetivos de sustentabilidade corporativa, de clima ou redução de emissões de gases de efeito estufa, que atendem a 3 critérios, tá? São metas para empresas que possuem um caminho de redução de emissões claramente definidos, tem uma quantidade de referência e anos definidos, ou seja, isso aqui está muito bom, que está acontecendo aqui, com uma data-alvo, né? Quando eles precisam que você prometa que vai reduzir até 50% suas emissões de carbono até 2030. Isso é parte do Science Based Targets. E vai ter que estar alinhado com a ciência climática mais recente, necessária para atender os objetivos do Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, né? E buscar esses esforços para limitar o aquecimento no 1,5, o que, como a gente já comentou, é uma coisa mais complicada. Mas o que os fornecedores estão fazendo? Então, aí abaixo dessa setinha, nós temos 3 grandes fornecedores: Mondelez, o Premier Foods e o The Restaurant Group. Mondelez, por exemplo, é um grupo enorme e que muitas coisas gostosas que a gente adora, eles vendem, e eles são os donos. Inclusive, uma coisa que meu marido irlandês adora, que são as amanditas. O que eles prometeram para o supermercado aí em cima? Eles falaram, bom, nós temos emissões zero, uma meta para 2050, e os nossos fornecedores, ou seja, não eles, agora eles estão indo para a cadeia de suprimento deles, ou seja, o fornecedor está pedindo para o fornecedor dele para metas também, e também para o relatório nos escopos 1, 2 e 3. Premier Foods, muito similar. E o Restaurant Group, mesma coisa também. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que é uma onda, né? Quando a grande organização decide, eu vou fazer melhor, eu vou entregar um resultado melhor em todos os sentidos. Quando eles decidem, isso vira uma escada, né? E pronto. E aí o fornecedor deles tem que fazer melhor, o fornecedor do fornecedor, e assim vai. Ou seja, claro, é o que a gente brinca, e usando esse meu cliente na questão da construção, mais uma vez, como exemplo. Eles compram cimento de grandes empresas. Então, eles vão precisar perguntar para o fornecedor de cimento: ei, o que vocês estão fazendo? Quais são as metas? Temos metas baseadas na ciência? Temos relatório de escopo? O que tem aí? Agora, eles não vão pedir para o João das Couves, que é o pintor, que só vem para dar aquela ajuda para um relatório completo, né? Porque não é assim também.
Porém, a gente está trabalhando na lei de Pareto, basicamente, né? É aquele grupo que representa o maior impacto. Então, é dessa forma que a gente vai conseguindo mudar as coisas. Essa questão do Science-Based Targets foi o que eu falei, são as metas baseadas na ciência, né, é o que a gente chama, e essas são as empresas aqui na Irlanda que já se comprometeram com essas metas, tá? Eu coloquei em amarelo algumas que eu achei importante a gente citar. O OnePost é o nosso serviço de correios, tá? O nosso serviço de correios é 100% verde. Hoje, todos os carros deles são carros elétricos, tá? E você vê pela rua, eles fazem campanhas incríveis para você evitar o correio. Peça para a sua conta vir por e-mail, né? Eles pedem esse tipo de coisa, correio eletrônico ao invés de correio em papel. Então, eles fazem um trabalho muito bom aí, eles são muito sérios. A Cairn Homes é uma grande construtora. Mais uma vez, é interessante, né? A gente vê construtores assim, porque quando você constrói um prédio é muito complexo, você está lidando com a emissão de carbono que você gera quando você demole o que estava ali, retira, se livra daquele lixo e aí você constrói, ou seja, tem emissão de carbono em cima de emissão de carbono. Então, é uma indústria muito complicada, porém é bom a gente ver que eles estão aí. Flutter Entertainment, onde eu trabalhava, basicamente, é uma empresa de apostas, e eu entendo que a Betfair já esteja no Brasil, né? Então, é também interessante ver uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o planeta, e eu posso dizer isso, não é uma empresa sustentável, envolvida e interessada. Como os senhores podem imaginar, eles trabalham com servidores de dados enormes, né? Porque muito do negócio deles é baseado online. Então, claro, para esses servidores funcionarem, você precisa de energia, ou seja, eles estão tentando aí otimizar essa questão da energia, assim como políticas internas também, de diversidade, etc. Temos um aeroporto aqui na Irlanda, um aeroporto bem pequenininho, que chama Kerry, é um condado daqui, um estado, vamos dizer, e eles também estão querendo participar, o que, mais uma vez, é bem interessante. Eu agora vou começar a trabalhar com o aeroporto de Dublin, o que eu fiquei super feliz, porque você vê um aeroporto, né? Se você pensar em aviões, é pura emissão de carbono, e como é que eles estão tentando melhorar. E a Ryanair é uma operadora uma empresa de aviões, né? Então, assim, é interessante também a gente vê-los aí. E por último, eu destaco a Virgin Media, que é como se fosse uma rede TV daqui. É uma cadeia de televisão privada, o dono é um inglês, chama Richard Branson, um homem de negócios muito famoso, né, muito bem sucedido, e eles vieram para cá. Eles não são a principal rede de TV, porém, eles têm uma relevância muito grande, estão fazendo muitos bons trabalhos aí, e eles já se comprometeram também com as metas baseadas na ciência. O que é legal ver, né, gente? É muito legal ver empresas de todos os backgrounds aí tentando fazer melhor. Na vida real, como é que está funcionando isso? Tem 2 exemplos para vocês. Temos aí o Salesforce, que é uma empresa que todo mundo, eu diria, que mais ou menos conhece, né? Uma empresa que ajuda empresas com seus processos internos. Hoje você só trabalha com eles, você só vai ser um fornecedor da Salesforce se você tem metas baseadas na ciência, que é esse Science-Based Targets. Senão, não vai ser fornecedor. E o mesmo acontece com a empresa de trens aqui da Irlanda, que é a Irish Rail. Mais uma vez, fornecedores você não vai ser um fornecedor deles se você não tiver todos os documentos e registros necessários para garantir evidências do seu sistema de gestão ambiental. O que é muito legal ver na vida real, como é que as empresas estão, né, impondo esse tipo de coisa. Não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. Não é mais uma questão de, é modinha, todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Não é. Chegou um momento que agora é sério, está aqui para ficar, né? E isso tudo é porque nós não temos outro planeta, né? Até temos, os bilionários acham que a gente tem, mas as pessoas normais, que é 99,9999% da população, nós só temos esse planeta. Então, isso é muito importante a gente tentar melhor. Como é que a gente vai tentar melhor? Bom, para dar um contexto aqui na Irlanda, eu vou falar de algumas tendências, algumas coisas que estão acontecendo aqui.
Mas, infelizmente, a gente carrega essa medalha muito suja, que eu sempre falo, né? Que é a medalha de maior produtor de resíduos plásticos por pessoa da União Europeia. O que aconteceu com a Irlanda? Nos últimos anos, em 2012, mais ou menos, a Irlanda começou a sair de uma crise sem precedentes, aí, muito grande, financeira. Desde então, com a chegada de empresas de tecnologia enormes aqui, né? Aqui é o único país que fala inglês da Europa, se você não considerar o Reino Unido, que saiu, né? Brexit. Somos o único país que fala inglês, então viramos aqui um hub. E olha o tamanho da Irlanda, não sei se vocês conseguem ver aqui a minha setinha, mas está bem aqui, é bem pequenininho. Viramos aí um hub, né? Um centro para empresas de tecnologia. E, infelizmente, com isso, e felizmente, claro, né, temos aí acesso a bastante fundos, recursos, a população voltou com força, temos aí o desemprego é quase zero aqui, e com isso ficou sobrando um pouquinho de dinheiro no bolso do cidadão médio. O que significa o quê? Eles gastam, eles compram, e muitas vezes eles compram sem pensar. Então, hoje em dia, um cidadão médio, e por favor, olhem aqui à direita da tela, né, que são os dados mais recentes, um cidadão médio hoje gera 31 quilos de resíduos plásticos por ano. E eu não estou falando de papel, eu não estou falando de resíduos de comida, estou falando apenas de plástico, né? Enquanto na Irlanda são quase 60, é quase o dobro por pessoa anualmente. Claro que, no total, nós não somos os maiores produtores de resíduos plásticos, porque somos pequenos, porém, por pessoa, estamos aí barbarizando. Nós também estamos em 5º lugar na pior classificação de reciclagem, né? Na questão de plástico. Como os senhores podem imaginar, produzimos muito e não temos aí locais para reciclar esses produtos, esse resto, né? Esse lixo. Então, acaba que muita coisa é queimada, aproximadamente 70% dos resíduos plásticos são queimados, liberando gases, obviamente, de efeito estufa aí, né, na atmosfera, e também enviamos muito do nosso lixo para países como a Indonésia, o que não é certo, né, obviamente, porque você está usando o país dos outros como lixeira. Então, isso não é legal. Além disso, temos um problema grave com o descarte de lixo na rua. Quando eu digo grave, por favor, colocando em perspectiva, no centro da cidade do Rio de Janeiro e o centro da cidade da Irlanda não tem comparação, é bem limpinho até. Mas para o país e para a Europa aqui é um problema grave. Com cigarro, né, aquela bituca, eu acho que fala, do cigarro representando aí mais de 50% do lixo, e você também encontrando copos, né, pacotinhos de chocolate, de comida e tal na rua. Claro, mais uma vez, colocando em tudo em suas devidas proporções, né? Um país pequeno não vai ser uma montanha de lixo na rua, mas para o país pequeno que é mais do que deveria ser. Porém, temos tendências positivas, e eu vou trazer algumas tendências positivas aqui antes de eu terminar minha apresentação para vocês. A primeira é a integração da energia renovável, né? Hoje em dia nós temos aí o governo, temos a Autoridade de Energia da Irlanda, que é como chama esse braço do governo, oferecendo até 2.500 euros para pessoas com casas, né, que tenham interesse em colocar painéis solares. Claro, a Irlanda não é um país onde o sol brilha todos os dias de forma muito, muito brilhante, a gente está falando de um país que tem luz, então os nossos painéis são adaptados para a luz. Não necessariamente para um sol de rachar, Rio de Janeiro, né? Mas aí temos o governo ajudando com dinheiro para as pessoas colocarem seus painéis solares, então você vai ver muito painel solar, aqui mesmo nós colocamos mais de 40. Temos empresas hoje em dia com modelos de negócios incríveis, onde você paga por uso, ou seja, ela instala os painéis para você não paga a instalação, isso mais para o mundo corporativo, né? E a empresa acaba que vai pagar apenas pelo uso, ao invés de pagar pela instalação, ou seja, você consegue alugar seus painéis, muito interessante. Temos aí cadeias de suprimentos sustentáveis, né? O que significa isso? A gente está falando sobre transparência, a ética, né, na fonte do produto, aonde você encontrou esses ingredientes, as práticas, como é que ele foi retirado do solo, se é o caso, né, se é um produto natural. E eu até agora tenho um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que no caso é a minha empresa, a Reuse. 90% dos nossos fornecedores são irlandeses, né? Como os senhores podem imaginar, uma empresa sustentável é uma empresa que apoia a economia local, apoia as indústrias locais, né?
e é uma empresa que tenta reduzir ao máximo a pegada de carbono de cada produto, ou seja, se essa caneta, como eu mencionei antes, veio da França, ela tem uma pegada de carbono alta, né? Alta, sendo que a gente tenta, dentro da Reuse, na minha empresa, a gente tenta trazer coisas que vêm apenas de outros condados. Então, 90% dos nossos fornecedores são locais. A ideia é apoiar a economia local e também trabalhar com fornecedores que sejam íntegros, fornecedores que nos... que tenham práticas, né, demonstradas através do que a gente chama um questionário da integridade. O que a gente pergunta? A gente quer saber da origem dos ingredientes, os materiais que foram utilizados, né, que são utilizados. Queremos saber da condição de trabalho dos funcionários, gerenciamento de resíduos, de lixo, basicamente. Qual é o plano deles? Podemos ver esse plano de vocês. Certificações e apoios a ONGs. Então, assim, a cada 6 meses, os nossos fornecedores recebem um questionário e nós pegamos essa informação. E se existe alguma pergunta, a gente não briga, né? A gente não tem conflito. O que a gente faz? A gente chama eles para uma conversa para entender como é que você pode fazer melhor aqui, ali e tal, porque a gente precisa melhorar. Então, esse é um exemplo para vocês. Temos também aí estratégias da economia circular como uma das nossas tendências, né? O que significa isso? Eu não sei se todo mundo aqui é familiar com a economia circular. Hoje em dia, é a economia linear, né? Você produz alguma coisa, você vende, eu compro, eu uso, eu jogo no lixo. É linear. A ideia da economia circular é diferente. Eu produzo, eu vendo, eu compro, eu uso e eu continuo utilizando. Aquilo volta para algum tipo de cadeia que ou vira lixo, eu reciclo e transformo em produto novamente, ou seja, fica, né, naquele ciclo, ou eu posso passar adiante, eu posso usar para outra coisa. Eu sempre uso a minha, ela está escondida aqui, mas eu tenho um potinho de vela que é lindo, e quando acabou a vela, a gente limpa aquilo e usa para guardar caneta. Esse é um pequeno, simples exemplo. Ah, tá aqui, inclusive. É um copinho de vela, que quando a gente acabou de usar, virou um potinho para usar. Isso aqui é um pequeno exemplo, né? Obviamente. Existem exemplos muito maiores. E eu trouxe aqui para todo mundo ver esse exemplo que acontece na Irlanda. A Fives é uma empresa que distribui comida, alimentos frescos e especialmente bananas, tá? Hoje em dia, existe uma rejeição enorme de produtos frescos por supermercados, infelizmente. Supermercados querem comidas que pareçam ícones, pareçam comida de desenho animado. Então, se a banana não está amarelinha o suficiente, se não está curvadinha direito, do jeito que deveria ser no desenho animado, eles mandam de volta. E isso vira lixo. A Fives, na Irlanda, gera um total de 10 toneladas de lixo, entre aspas, né, por semana, o que é uma tristeza. O que aconteceu? Uma outra brasileira, que eu tenho o prazer de chamar de amiga, Gisele, ela criou uma empresa que chama Cream of the Crop. E eu recomendo todo mundo dar uma olhada no site, na rede social dela. É uma empresa de snacks, de lanchinho, vamos dizer, né? Radicada aqui criada aqui na Irlanda, criada por essa brasileira. E eles resgatam essas bananas e eles transformam em produtos incríveis. Um deles é o que eles chamam de bananitas, que eu sei que no Brasil, para a gente, é uma coisa muito comum, é a banana passa com chocolate, a banana passa com açaí, ela faz uma com amendoim, uma coisa simples, né? Para o brasileiro, ia ser só mais um. Aqui, eles nunca viram isso. Então, é um produto 100% inovador, aqui na Irlanda, criado de, entre aspas, lixo, né? São frutas que não são comercializáveis, porém são comestíveis. E ela criou essa embalagem que, acreditem ou não, ela é 100% compostável. Aqui na Irlanda nós temos a coleta de lixo compostável semanalmente, né? Você tem 3 lixeiras, lixo comum, lixo reciclado e lixo compostável. E esse pacotinho aí que vocês estão vendo é um pacotinho compostável, vai nessa lixeira marrom e ela é transformada em quê? Em massa orgânica e é vendida para fazendas. Ou seja, desse produto ela não só retirou o lixo da lixeira, ela transformou em algo delicioso, embalado em algo que pode ser transformado em terra e voltar para o planeta no final da sua vida. Ou seja, fantástico. É uma solução realmente que a gente fica bem orgulhoso, principalmente sabendo que uma brasileira criou, né? Temos aí outras tendências, as embalagens ecológicas, a da Gisele sendo um exemplo, por exemplo.
e o impacto social e de equidade. E eu quero trabalhar essa questão do impacto de equidade com vocês agora. Outra empresa que temos aqui na Irlanda chama We Make Good, ou seja, fazemos o bom, né? É uma empresa, é uma cooperativa que foi criada, uma empresa social, que foi criada para empregar pessoas em situação de rua, refugiados e outras pessoas passando por dificuldades na vida, né? O que eles fazem? Eles criam empregos que têm duração de 6 meses a 3 anos, e a ideia é que essas pessoas sejam aprendizes, né? Elas aprendem a habilidade de trabalho para que elas possam se colocar no mercado após esse período com a We Make Good. Eles fazem produtos lindos, maravilhosos, feitos à mão, feitos aqui, ou seja, a pegada de carbono é baixa, né? Ali assim, eu coloquei fotos de sabonetinhos, de uma luvinha de cozinha, de velas, né? Inclusive tem essa vela aqui em casa em algum lugar. Ou seja, são produtos incríveis que foram criados realmente pensando no planeta, né? Perdão. E na questão de embalagens ecológicas, eu também gostaria de falar aí sobre uma empresa que é muito interessante, que eles criaram um produto que é uma empresa que chama Nunaya, e é aquela coisa, o europeu ama a América Latina, né? 100%. Então, nesse quesito, essa moça, a Nicola, ela foi para o Peru e ela morou lá por muitos anos e ela criou produtos de beleza, né, de cuidado com a pele, que são baseados no maracujá, são baseados em sementes diversas. Ela trabalhou com comunidades indígenas no Peru. Ela voltou com isso na cabeça, né, não só pensando, eu vou criar um produto melhor para a pele, e é um produto que pode terminar no rio, na água, que não vai acabar com a vida do peixe, não vai acabar contaminando aquela água, mas ela também pensou na embalagem. Aqui eu coloquei a foto dessa caixa, essa caixa dela é feita de cogumelo, que é basicamente a raiz do cogumelo. Eles transformam nessa massa que, quando seca, você sente como se fosse um isopor, de verdade. Eu tenho aqui, é incrível. Nós vendemos esse produto na Reusa, inclusive. E quando você receber esse produto, tirou, né, seus vidrinhos, o seu paninho e tal, de dentro, colocou no seu banheiro, esse produto você pode plantar, essa embalagem você pode plantar, e ela desaparece em 45 dias. Ou seja, é realmente fantástico, é muito legal e é uma inovação sensacional que está eliminando a necessidade de você cortar uma árvore para criar uma caixa, está eliminando a necessidade de você ter que queimar petróleo para fazer um plástico, você está usando plantas, né? E essa planta está voltando para o planeta de forma circular. Temos aí também a questão de educação e engajamento do consumidor e parcerias colaborativas, né? A educação e engajamento do consumidor não é necessariamente direto você chegar e falar, consumidor, isso aqui é melhor porque é isso. Começa lá atrás. E eu vou agora também, aqui, sem vergonha, comentar sobre uma outra empresa, né, que é a Pragmática, é a minha consultoria. Na consultoria, a gente faz a medição da pegada de carbono, a gente trabalha com empresas na estratégia de redução dessa pegada de carbono, mas mais importante do que tudo, a gente trabalha na educação dos funcionários e parceiros, né? E também trabalha na educação com clientes. Ali à direita, eu estou sentadinha ali, de verde, trabalhando na educação de clientes de uma empresa, uma empresa de jardinagem, acredite se quiserem. Então, assim, a ideia é você entender o seu problema, né? Ali em cima, medir o seu problema, como Peter Drucker, né? Administração, guru da administração de negócios, dizia, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Então, a ideia é você primeiro mede, você pensa nas suas estratégias e dali você educa todo mundo que você precisa educar para implementar essa estratégia de forma melhor, tá? Então, minhas considerações finais aqui, antes da gente entrar na questão do debate com a doutora Roberta. As preocupações da sustentabilidade vão além do meio ambiente, isso aí é um fato e eu espero que tenha ficado bem claro durante a minha apresentação, né? Estamos falando de desafios sociais, de desafios corporativos, não é só sobre a tartaruga que foi encontrada com o canudo dentro do nariz, não é, é também, mas não é só sobre isso. Não é uma moda, é uma coisa que veio para ficar, né? É uma forma de gerência, é uma forma com a qual empresas ou vão seguir para o sucesso ou vão, pouco a pouco, criar um problema para si mesmas.
Transparência é essencial, conforme você vai educando funcionários, clientes, cadeia de suprimentos, você precisa ser transparente, a comunicação é uma coisa muito importante, e a verdade é que todos nós podemos fazer a diferença, né? E devemos fazer a diferença. Porque, como eu disse, usando aí a referência dessa moça que canta essa música, que eu não sei o nome, mas o trem bala, vem gente aí na estação depois da gente, então a gente precisa deixar essa estação bem limpinha, né? Eu agradeço, por favor, entre em contato, a minha rede social está aí, e aí o site das minhas empresas também estão aí, e agora a gente vai abrir aqui o debate, e qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, compartilhem conosco. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Eu quero, desde logo, deixar nas suas anotações o pedido formulado pelo nosso chat pela Raquel Azevedo. A Raquel está se preparando para a apresentação um texto de pesquisa na pós-graduação dela e está muito interessada em que você pudesse depois transmitir a ela uma bibliografia que ela possa utilizar na elaboração desse texto para a pós-graduação dela. Então, depois você receberá um pedido da Raquel nesse sentido. Raquel Azevedo. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para a nossa querida Roberta Lima, quero fazer algumas anotações da cabeça que passou a vida toda só pensando com o direito. Nós estamos falando para servidores e funcionários de um tribunal de justiça, que às vezes também assessoram magistrados, e entregam a magistrados dados importantes, considerações importantes, conceitos em evolução. Esse é o papel das nossas assessorias. A Emerge também se dedica a falar para essas pessoas, esses servidores, homens e mulheres, que ajudam homens e mulheres magistrados a decidirem conflitos, resolverem os conflitos que aparecem nos processos de cada um. E você mostrou numa das suas colocações uma pirâmide de regulamentação que me lembrou muitíssimo, os colegas de direito certamente estarão lembrando, outros talvez já tenham até esquecido, porque é coisa de 200 anos, né? É coisa do século XIX, né? A pirâmide de Kelsen. Você nos apresentou a pirâmide da regulamentação. O direito conhece desde o século XIX a pirâmide de Kelsen, que é aquela que estabelece na ordem jurídica interna de cada Estado uma progressão de normas por hierarquia. Né? Começa com a Constituição, vai para as emendas à Constituição, vai para as leis, para os decretos, para as resoluções, para os regulamentos. E você nos apresentou uma pirâmide de regulamentação que é muito parecida com esta concepção que Kelsen nos deixou há 200 anos, de que o direito, como um conjunto de normas aplicáveis para a resolução de problemas ou a prevenção de problemas, o direito preza muito essa hierarquia de normas. E estou vendo que a sustentabilidade também e expandiu muitíssimo esta ideia de um desses níveis de pirâmide regulamentadora, pirâmide normativa, que é o nível da regulamentação. E com isso a Sociedade das Nações Europeias, aquelas 27 que se reuniram, certamente está fazendo muito uso disso, e países como a Irlanda também estão projetando exatamente isso, e tomara que o nosso país, tão vasto, tão amplo, com tantas dificuldades, afinal, tenha consciência de que é necessário isto. Isso não é apenas uma proposta acadêmica, teórica, é uma proposta de praticidade, de evolução do mundo, da sociedade. Aquele compromisso intergeracional, a geração de hoje se comprometendo com a geração de amanhã, depende muito desta hierarquia normativa que possa produzir efeitos tão importantes. Não se gerencia aquilo que não se mede. Você falou, evocando o famoso Peter Drucker, que esteve conosco durante tantos anos e que se foi, infelizmente, já há algum tempo. Não se gerencia o que não se mede. O processo judicial é mais ou menos a mesma coisa. Você não consegue aportar a uma solução razoável
que componha o conflito, sem medir exatamente os porquês, os paraquês, de onde veio, para que vai, para onde vai, e com que efeitos para a vida de cada um. Enfim, você nos deixou, examinando a questão da sustentabilidade, comparações ótimas com que o jurista está acostumado a tratar há algum tempo, mas nem sempre consegue extrair disto essas aplicações da sustentabilidade, essas aplicações da ESG. Essa sigla tem que nem entrar na nossa cabeça, né? A ESG. Né? E você nos deixou tudo isso muito bem explicadinho. Então, eu quero agradecer muito a sua participação. Quem quiser fazer perguntas, está aí o chat aberto. Vai fazendo as suas perguntinhas, porque agora nós vamos ouvir a Roberta Oliveira Lima, e a nossa debatedora, que conhece também muito bem essa área, mistura isso, né, integra isso com o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento de magistério, para que ela possa extrair das suas colocações aquilo que seja útil também para os servidores que estão a nos assistir na EMERG. Roberto, por favor. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, desembargador. É um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente. Patrícia, aprendi bastante com as suas colocações, a sua fala, a sua palestra. Também quero o material que você nos apresentou, acho muito interessante. É uma troca muito rica. Eu estava vendo, desembargador, que fez quase um ano agora, dia 14/10, fez um ano que a gente fez aquela live sobre o Supremo Tribunal Federal e a pauta verde, né, no STF. Então, fez um ano agora, e a gente já estava falando lá sobre o ISD, ou ESG, ou ASG. Aqui no Brasil, Patrícia, a gente fala, tem várias variações, né, do termo. O próprio site do BNDES, ele coloca ISD, mas ele chama também de ASG, né? Então, ele é brasileira para ambiental, social, governança, ESG, enfim, a gente tem os termos, eles vão orbitando, né? Mas o que me traz muita alegria, e aí quero mais uma vez parabenizar o desembargador nisso, é a gente poder ter esse diálogo hoje que é interdisciplinar, porque você tem uma formação e uma trajetória que é da administração, é do mundo das finanças, é do mundo do empreendedorismo, hoje empreendedorismo social também muito, muito rico pelo que você trouxe, a própria prática do ISD, ela traz essa vertente do propósito, da inovação, da sustentabilidade, e isso é muito raro no direito, né, desembargador? Nós, no direito, muitas vezes ainda ficamos muito, principalmente no direito brasileiro, que é extremamente codificado, ficamos exatamente nessa caixinha, né? Esse é o formato e é um desafio que eu percorri de forma pessoal e profissional também. Então, eu sou graduada em Direito, sou advogada, mas fiz um mestrado em Gestão de Políticas Públicas, dentro dos aspectos territoriais de sustentabilidade, e o doutorado aqui na Universidade Federal Fluminense em Ciências Jurídicas e Sociais. Então, fui sendo arrancada, né, desembargador, da caixinha, e trabalhar com direito ambiental, falando também para os nossos servidores, para o pessoal da EMERGE, para os alunos, é exatamente isso, esse diálogo. Não existe possibilidade da gente trabalhar com o direito ambiental se nós não dialogarmos com outras áreas, se nós não passarmos a ouvir. Não é só o que a lei fala, apesar de você ter trazido regulação, mas é como se pensa, como se implementa, como se faz na Irlanda. Será que conseguimos trazer para o Brasil? E como operadores do direito, que é uma expressão que comumente se usa, como vamos fazer esse processo, essa travessia tão necessária? Porque o planeta é só um. Sejamos nós juristas ou não sejamos juristas, o planeta é só um. E uma coisa que eu gostei muito também, Patrícia, quando você traz na sua fala, e logo lá no comecinho, é a visão da sustentabilidade, essa visão inclusiva do ser humano, que muitas vezes também, não tanto o direito, em alguma medida, por ser uma ciência social aplicada, ele sabe que ele está lidando com seres humanos, mas algumas outras áreas da sustentabilidade acabam também esquecendo que tem ser humano. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, uma vertente de proteção ambiental que é extremamente parquista.
se chamam de parquismo, ou seja, para conservar, você cria um determinado parque, você isola, mas você esquece que tinham pessoas morando naquele território. Você esquece de integrar, muitas vezes, o ser humano que já residia naquele local, até quando você traz a questão ali no final da sua palestra, sobre a moça que fez os produtos de beleza, que foi para o Peru, que conviveu com uma comunidade, nós temos o quê? Brasil, uma riqueza extrema em povos e comunidades tradicionais. E muitas vezes, no afã de se proteger o meio ambiente, você esquece do ser humano. Então, eu já gostei muito, porque a gente está dialogando de um ponto comum. Sejam quão distantes forem as áreas, a gente está falando de algo comum, que é a sobrevivência do ser humano no planeta, que essa economia linear não dá conta, então temos que mudar as nossas formas de pensar, seja economicamente, socialmente, do ponto de vista da governança. Então, isso foi muito positivo, e eu acho que aqui a gente encontra um ponto de contato imenso, né, desembargador, para além daquilo que nos separa e dos nossos caixotinhos, a gente acaba se integrando. Observei também da sua apresentação, Patrícia, que aí eu vi que tem uma certa similaridade com o Brasil, né? Você colocou aqui que menos de 20% das empresas, né, na Irlanda entendem o que é o ESG. Eu não tenho esses dados aqui do Brasil, mas eu imagino que a gente não esteja muito distante dessa realidade. Vemos uma movimentação. Essa movimentação, inclusive, ela é requerida do profissional do direito, apesar de você não precisar, não existe uma formação específica para trabalhar com ESG, né? Nós sabemos que algumas áreas que demandam uma regulação específica, têm um aporte regulatório específico, elas precisam de profissionais que entendam também das regras, das leis, da codificação, e aí aqui no Brasil nós temos alguns avanços, algumas interpretações que dão norte para as empresas em relação às práticas de sustentabilidade de ESG, e outras nem tanto. Outras ainda a gente tem o quê? Exatamente esse engatinhar. O próprio mercado de carbono no Brasil, ele é um mercado de carbono voluntário. Até quero te perguntar isso, né? Não sei como é que está na Irlanda, se é regulado ou não, mas aqui é o mercado voluntário. Então, a gente tem o quê? Inúmeras métricas, nunca... Não, se espera, inclusive, estava se esperando para outubro, pelo visto não vai sair, uma normatização, né? Uma codificação legal, realmente que o mercado de carbono deixe de ser voluntário e passe a ser regulado pelo Estado brasileiro. No Brasil, como juristas, a gente sempre está esperando o Estado definir, o Estado trazer até para que a gente ande com mais segurança jurídica. Mas, por enquanto, a gente também não tem isso codificado. Talvez, quando estiver codificado, a gente tenha um pouco de avanço, né? Sobre as taxonomias que você trouxe. Aqui no Brasil, a gente tem agora, esse ano também, saiu a BNT, que a gente está acostumado com a BNT nos trabalhos de TCC, de pesquisa, mas ela serve para um regramento imenso, e saiu a BNT para as práticas de ESG, né, que já é uma tentativa exatamente do Estado normatizar, de você ter algo ali dentro até da própria pirâmide de Kelsen, que o desembargador lembrou, essa normatização, essa hierarquização. Então, a gente está sempre buscando isso, muitas vezes sem conseguir encontrar, né, sem conseguir avançar, mas, como eu falei, por um lado, me consolou como brasileira saber que, às vezes, a gente acha que a Europa, em muitos momentos, vocês estão realmente mais avançados em várias práticas, mas em outras a gente ainda está também numa caminhada similar, e não podemos esquecer o papel de protagonismo do Brasil, né, em tudo isso. Eu acho que é muito importante também esse diálogo, a gente puxa também para o direito internacional, que ele é feito exatamente de cooperação, o direito ambiental, então, tem todo esse aspecto transfronteiriço, transnacional. Então, a gente percebe o quê? Como é importante dialogarmos e como o tamanho do Brasil, com as suas dimensões continentais, né? Patrícia trouxe aqui para a gente, a Irlanda é do tamanho da cidade do Rio de Janeiro,
né? Então, assim, somos um país de dimensões continentais, temos a Amazônia, temos o olhar do mundo sobre isso, e como nós, brasileiros, temos instrumentalizado isso? Como as leis também têm chegado, né? Então, falta muito isso. Ao mesmo tempo, eu fiz uma pesquisa aqui, isso aqui estava tudo fora das minhas anotações, Patrícia e desembargador. Eu, na verdade, tinha feito uma listinha aqui, mas à medida que a Patrícia foi falando, eu fui tendo alguns outros insights, então acabei trazendo essas questões, mas dentro das minhas anotações oficiais, eu estava verificando que o ano passado a busca pelo termo ESG ela aumentou em 150% aqui no Brasil. Então, quer dizer, é um caminho que não tem retorno, no sentido de que está crescendo, está sendo incrementado, ao mesmo tempo lidamos. Antes de eu falar dessa questão do que a gente tem que lidar, que eu vou falar um pouquinho do greenwashing, que eu acho que vocês também devem vivenciar isso na consultoria e na prática, mas a gente sabe que para o profissional do direito, por exemplo, é muito importante, as empresas hoje têm os setores de compliance, né, tem as diligências que eles fazem. Então, assim, qual o impacto disso juridicamente? Se você é do mercado societário, regulatório, empresarial, né, e isso uma hora vai chegar ao judiciário numa demanda, né, por conta de litígios, onde empresas são demandadas, é importante que o profissional do direito esteja atento a essas possibilidades, ao funcionamento dessas empresas, e tudo que pode ser demandado desse setor. Então, a gente tem essas possibilidades de trabalho para quem está no setor privado, para quem está no setor público, como servidor aqui no Brasil. Queria deixar isso anotado, mas queria falar também um pouquinho dessa questão do greenwashing, que muitas vezes é aquilo que a gente fala que, traduzindo o termo, né, é uma maquiagem verde, uma lavagem verde, ou seja, você faz de conta que você é sustentável, que está cumprindo as normativas do ESG, que você tem uma política de sustentabilidade, quando de fato você não está, muitas vezes, tendo atenção ao social, por exemplo, o S do ESG, né, que fala de políticas de diversidade, de gênero, e aí eu mais uma vez lembro da sua apresentação, Patrícia, quando você mostra os ODSs, né? Quando a gente tem ali os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que a gente percebe? Que algumas coisas as pessoas pensam de plano e de pronto, né? Direito ambiental é o meio ambiente natural, é a tartaruga que você comentou. Eu falo muito que é o mico-leão dourado, né? Teve o tempo do mico-leão dourado no Brasil, que muito se falava, vou abraçar a árvore, mas meio ambiente é tudo, natural, artificial, cultural, do trabalho. Então, quando você traz esses outros elementos, como equidade de gênero, erradicação da pobreza, a própria segurança alimentar, né, que é um grande tema ainda de enfrentamento no nosso país, e você trouxe ali o aproveitamento que essa brasileira está fazendo, né, dos restos de comida. Então, assim, é muito interessante, muito bom ver essas iniciativas acontecendo aí, e faço votos que elas aconteçam aqui em alguma dimensão, porque a gente às vezes tem também tamanha fartura com a banana, por exemplo, que acaba não percebendo essas questões, mas existe também essa preocupação, né? Quando você fala ali dessas práticas, eu fico pensando um pouco no Brasil quanto não se leva isso com seriedade, e eu imagino que seja também algo do mundo, de forma geral, tanto que o termo que a gente usa é importado, né? O greenwashing. A gente tem a certificação B, que você estava perguntando, já tem até uma listagem de empresas que têm aderido. Um exemplo clássico, assim, que eu acho que vai ser bem conhecido, não estou fazendo propaganda, mas é a Natura, né? A Natura do Brasil, ela é uma empresa muito comprometida com essas práticas, mas nesse bolo de empresas comprometidas com práticas, às vezes a gente vai encontrar uma Vale,
E aí Vale tem Brumadinho, tem algumas outras questões muito mais complexas do que uma Natura. Então, são desafios que acabam chegando ao judiciário em alguma medida, que acabam nos chegando também como sociedade, porque uma outra coisa da fala da Patrícia, que eu gostaria de destacar aqui como debatedora, é exatamente que a cobrança do consumidor. Eu acho que isso hoje tem feito muita diferença. A partir do momento que os consumidores e as novas gerações se mostram muito mais preocupadas e exigem, né? Ou seja, o empresário sente no bolso. Muitas vezes é a linguagem que fica mais clara para ele. É o bolso, o valor financeiro. E aí eu até separei aqui esse livro aqui, que é sobre litigar a emergência climática. Alguém estava perguntando de bibliografia. Essa aqui é do direito, né? E ela fala sobre a mobilização cidadã perante os tribunais para enfrentar a crise ambiental e assegurar direitos básicos. É um compilado de ações, tem dos tribunais internacionais, tem do Brasil também. Então, assim, muitas vezes, uma empresa que está radicada no Brasil, ou que atua de forma global, o que é mais comum hoje em dia, ela vai ser demandada em juízo. E quando ela for demandada em juízo, ela vai sentir no bolso. A consequência disso, no final, é a perda financeira. E isso, né, exatamente provoca, muitas vezes, eu acho que esse é o ponto que a gente consegue pressionar, né? Concluindo o meu raciocínio, é o ponto que a gente consegue pressionar e amplificar essas práticas de ESG, consegue amplificar essa saída de uma política de sustentabilidade meramente formal para algo que realmente tem um impacto efetivo, social, econômico, ambiental, em cada localidade. Então, acho que são alguns desafios, né, que temos pela frente. O BNDES, como eu tinha falado anteriormente que iria comentar, ele também está atento a isso, né? Então, ele tem buscado investir em empresas que que tenham esse norte. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Quando a gente está falando de uma questão que envolve finanças, e no Brasil, principalmente, o ISD ainda está muito atrelado ao setor financeiro. É importante que os bancos, enfim, os órgãos de fomento, eles tenham essa postura mais incisiva. Eu vi também que desde 2017 o BNDES emitiu os Green Bonds, que são os títulos verdes no mercado internacional. O valor que ele emitiu foi de 1 bilhão, com prazo de 7 anos, e foi listado na Bolsa Verde de Luxemburgo. É importante também a gente, trazendo essa questão das finanças, mostrar que já existe uma Bolsa Verde, né, que já existe todo um caminhar que precisa ser amplificado, precisa ser conhecido pelo mundo jurídico em alguma medida, precisa ser provocado muitas vezes pelas organizações do terceiro setor ou até por pesquisadores, no sentido de cobrar das empresas, fazer essa litigância climática e essa litigância ambiental de forma estratégica, para que as empresas que só estão maquiando, né, só estão fazendo greenwash, realmente tomem ações mais efetivas, que eu acho que teremos um ganho e uma amplificação de tudo. E para concluir, que eu acho que eu até já extrapolei um pouquinho do meu tempo, e para a gente também ver as perguntas e continuar nosso debate, eu trouxe também mais 2 indicações de bibliografia para quem é do direito, né? A Justiça Climática. Esse livrinho aqui pode ser lido por qualquer pessoa, tá? Mas ele a Mary Robinson foi a primeira-ministra, ex-presidente da Irlanda, inclusive, né? Por coincidência, eu não lembrava, eu não sabia, agora eu fui olhar, ela é ex-presidente da Irlanda, e ela fala sobre homens e mulheres mudando o mundo e trazendo essa justiça climática, e também a crise climática e o Green New Deal, né, que é esse novo acordo verde. Esse aqui é do Chomsky e do Robert Pauling, e eles falam exatamente dessa ideia do planeta, de forma geral, ele se entender, assim como no pós-Segunda Guerra Mundial você teve que fazer o New Deal, né? Agora seria o momento de um Green New Deal, né? Esse novo acordo verde, onde todas as nações se comprometem, por mais que a gente tenha tratados internacionais, algumas legislações, a gente tem muita coisa ainda a crescer, a avançar,
desafios, principalmente para entregar, né, um mundo possivelmente não vai ser melhor, mas pelo menos não tão grave em qualidade climática e ambiental, né, para as presentes e futuras gerações. Então, eu queria encerrar minhas contribuições iniciais dentro desse prisma e ouvi-los mais uma vez. Roberta, eu estou curioso para saber, se você nos tem esse dado para fornecer, como tem sido a reação dos seus alunos universitários sobre este tema, sobretudo sobre a ESG. Eles têm demonstrado maior interesse, maior disposição em absorver o que é isto e aplicar isto. Você tem notado esse interesse? Olha, sim, sim, desembargador. O que eu percebo é que, assim, a nossa formação, de maneira geral, aí, de novo, a caixinha, né? Então, eles passam, são 10 semestres, né, ao todo, eles passam, de repente, 8 semestres até ouvirem falar um pouquinho sobre sustentabilidade, ESG, por exemplo, uma das universidades que eu lecionava não tinha direito ambiental presencial, era apenas online, gravado, uma aula. Então, assim, quando eu começava na aula de direito internacional ou de direitos humanos a relacionar isso, gerava muita curiosidade. Eu percebo também que nas próprias redes sociais, onde eu tenho muitos alunos, ex-alunos, quando eu posto sobre o tema, há bastante interação. Então, eu vejo que há curiosidade e desconhecimento. Eu vejo que às vezes, essa dificuldade de relacionar. Onde que eu entro como jurista, onde eu entro como profissional ou estudante nessa área? Como fazer para acessar isso daí? Eu acho que a gente ainda tem esse gap, né? Ainda tem essa ausência na própria formação dos nossos profissionais. Eu tenho estado com certa frequência em eventos promovidos pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a liderança do professor Heber Mota Filho, que é consultor do BNDES. E ele está muito interessado em envolver a Associação Comercial do Rio de Janeiro no tema. Tem promovido muitos eventos sobre o tema. Muito bem, mas uma coisa é a promoção do evento e outra coisa é o comparecimento de pessoas a esses eventos. Eu não tenho notado que haja tanta gente assim comparecendo. Há um certo comparecimento, mas a grandeza do tema, né, a abrangência do tema, a internacionalização do tema e a constitucionalização do tema no Brasil deveriam ser capazes de atrair um número muito maior de pessoas do que tem atraído. Eu tenho dito lá nas vezes em que tem essa oportunidade, olha, nós temos 35 anos da Constituição de 1988, cujo artigo 225 diz com todas as letras: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lá na década de 70, né, eu ainda não havia ingressado na magistratura, ingressei na década seguinte, de 80, mas na década de 70 nós tínhamos 2 ou 3 ações propostas no Foro do Estado do Rio de Janeiro, envolvendo esta matéria dessa natureza. 2 ou 3, na década de 70. Hoje nós temos mais de 2.000 ações sendo propostas por ano, todo ano. Então, há um interesse muito maior e uma crítica muito maior sobre a conduta e o comportamento de empresas que não se dão conta de que deveriam incorporar ao seu dia a dia exatamente isso que a Constituição diz, aquele compromisso intergeracional. Olha, você tem que fazer coisas que hoje vão permitir que no futuro quem você nem sabe é que ainda estará neste mundo no futuro, nem chegou, ainda nem nasceu, possa se beneficiar do que você está fazendo agora. Então, são mais de 2.000 ações que estão sendo afloradas por ano aqui no Estado do Rio de Janeiro. Pode ser que em outros tribunais de justiça estaduais esse número seja um pouco maior, um pouco menor, mas o Rio de Janeiro, que é o segundo maior tribunal do país em matéria de movimento forense, não em matéria de estrutura. Né? Em matéria de estrutura, é claro que o Tribunal de São Paulo é muito maior, muito mais coisa.
Mas no Rio de Janeiro nós temos uma média de 9 a 10 bilhões de ações por ano sendo postas à consideração da sua magistratura e daqueles que ajudam a magistratura. Então, daí a importância de um tema como este, de um evento, de um encontro como este, chamando essa experiência que a Patrícia está vivendo e para a qual está contribuindo enormemente, né, pelo que ela nos relatou, na Irlanda, muito menor do que a gente aqui, e a experiência que eles estão tendo é notável. E você trazendo esses livros, essas suas anotações, mostrando como isso também está se desenvolvendo, mas não a ponto de constituir uma matéria de capital interesse, ou de prioritário interesse no dia a dia das nossas universidades. O que é uma pena, né? É uma pena. A justiça recebe os efeitos, mas a causa ou a não causa está na educação. Ou nós partimos para uma educação que se incomode com isso, que leve isto a sério, compartilhe este assunto, ou nós vamos ter, vendo, chegando à justiça, a parte conflituosa, que é o papel da justiça, dirimir o conflito. Mas a parte educativa, né, de preparar as pessoas, onde estão as nossas universidades, os nossos centros de estudo, deveriam estar mais atuantes nisso. Você, o que diz sobre isso, Patrícia? Você percebe que o ambiente universitário na Irlanda está também interessado nisso ou é mais uma questão empresarial? Não, esse ano, inclusive, o governo acaba de liberar o orçamento do ano, e como parte do orçamento, como parte das mudanças dentro desse orçamento, alunos que estão fazendo vestibular a partir do ano que vem, que acontece no meio do ano, né? O fim do ano escolar na Irlanda é o meio do ano. Então, alunos que vão chegar no final do ano, ou seja, junho e julho do ano que vem, eles vão precisar, sustentabilidade é parte do currículo do vestibular. Então, é uma matéria, porque eles acreditam realmente que, como o senhor falou, se não conseguirem incluir isso na educação, na parte educacional, para depois consertar o problema é muito mais difícil, né? Aí a gente sempre usa o Japão como exemplo, onde as crianças aprendem isso na escola e não tem um papelzinho no chão, né? E as pessoas são altamente civilizadas e conscientes quanto ao outro, né? O seu espaço, o espaço do outro, e não cruzar aquela linha, né? Respeitar e o que está dentro desse respeito, ou seja, se não faz parte da educação, vai tornar o depois muito mais difícil, né? O que foi muito interessante ver isso aqui na Irlanda, então agora sair como parte obrigatória do vestibular. Muito Né? interessante. É. E a nossa Emerge, né, que existe também desde a década de 80, está também se voltando para este assunto. Né? A Emerge mantém mais de 40 fóruns permanentes sobre variados assuntos. Um desses 40 fóruns permanentes é o deste, da governança sustentável. E o nosso esforço é para trazer, né, à discussão do dia a dia depoimentos como este seu, como o da Roberta, tentando fazer com que o assunto seja momentoso, seja abraçado e passe a constituir dia a dia, estudado e posto em prática no dia a dia. Né? Tomara que os nossos esforços estão sendo bem absorvidos. E é contraditório, né, desembargador? Pegando carona no seu raciocínio, porque na graduação, às vezes, não é fomentado, mas nos concursos públicos tem sido cobrado muito direito ambiental, tanto nas grandes carreiras, magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, artigos não, concursos para técnicos ou analistas têm noções de sustentabilidade caindo. Então, é interessante que, ao mesmo tempo que se torna uma prática, uma matéria de concurso, o aluno, às vezes, acaba só estudando, decorando aquilo para passar no concurso, mas ele não tem aplicabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma lei, porque no Brasil a gente tem muita lei, que é da política de educação ambiental. Então, a gente já tem uma legislação antiga, que fala sobre a necessidade da educação ambiental e que ela é transversal, ou seja, ela
na escola e até o ensino superior, ela tem que, né, ser transversalizada em todas as áreas, ou seja, ser interdisciplinar, se prevê isso, mas muitas vezes o que que eu vejo nas universidades, às vezes, faz a semana da sustentabilidade, a semana da Agenda 2030, mas acaba não suprindo, né, tudo isso que a gente necessita, então é um outro problema interessante, ao mesmo tempo, e contraditório também, na academia, né? Eu falo também assim como agora sou pós-doutoranda e nas nossas pesquisas, semana que vem, no final da semana que vem, tem uma aula aberta aqui no programa de pós-graduação em Direito Constitucional da UF sobre ESG também. Me chamaram para fazer uma aula aberta. Então, assim, a academia, ela fala muito de direito ambiental, ela fala muito de conflitos socioambientais. Então, muitas vezes parece que não dialogam, né? Então, o concurso público cobra sustentabilidade, direito ambiental, o mestrado, doutorado querem pesquisas nessa linha, mas a graduação não consegue chegar nisso. O próprio setor comercial, eu fui procurada também para fazer um curso para um instituto, só que é lá do Sul, né, que é de certificação, que trabalha com comerciantes também, muito parecido dos moldes que o senhor descreveu, para fazer um mini curso de ESG. E é interessante exatamente isso. O nosso diálogo era sobre adesão, sobre a necessidade, a procura, mas ao mesmo tempo eles não. A adesão acaba ficando a desejar, mas eu acho que são dois fatores, a incompreensão e, por outro lado, eles não sentiram ainda a questão financeira. Então, eu acho que nesse ponto precisa de uma articulação maior, porque a partir do momento que eles entenderem que não olhar esses critérios significam perdas financeiras consideráveis, como o setor do agro esse ano já está sentindo no Brasil, por conta do El Niño, da intensidade das chuvas, das secas, a gente está com a Amazônia seca, então, assim, a intensidade está tão grande que o agronegócio já está calculando, contabilizando esse impacto. Então, eu acho que é essa chave que ainda precisa de ser destravada, né, do ponto de vista econômico, porque o aluno que quer passar no concurso para ter uma vida melhor, inclusive do ponto de vista financeiro, ele estuda, né? Mas cadê que a gente consegue aplicar isso na prática? Eu acho que essa questão, se eu posso tomar um minutinho aqui, eu sei que a gente está quase na hora, mas essa questão que você mencionou, Roberta, é a questão do parquismo, né? De como é que a gente faz, pensa num lado, mas esquece do outro. E você mencionou agora o agronegócio, que é um negócio, obviamente, tão importante para o Brasil, né? Uma indústria tão importante. Mas, aqui na Irlanda, de forma menor, o problema é igual. Muitas fazendas, né? Eles exportam carne, leite, produtos derivados, ovos, etc. Porém, agora o governo vem com todas essas questões mandatórias que não, a gente precisa plantar mais árvore, precisa ter menos vaca, em resumo, né? De forma mais simples. E os fazendeiros que vivem disso há séculos, né? Famílias e famílias e famílias, que é o que eles conhecem, eles estão se encontrando num momento assim de que o que eu faço da minha vida então? Porque é isso que eu sei fazer. Eu fiz meu avô, meu bisavô, meu tarará. Então, assim, da mesma forma que no Brasil, eu acho que tudo vira meio política, né? Aqui também. Os partidos aproveitam e pegam uma causa para si mesmo, eu sou bonzinho, sempre assim. Então, aqui, o que a gente está tentando fazer, eu até mencionei antes da gente começar aqui, que eu fiz uma palestra ano passado para um monte de fazendeiro, basicamente. E você vê que eles estão revoltados com essas mudanças, porque é um processo de pensamento completamente desconectado. Sim, você precisa plantar mais árvore, mas o que você faz com um cara que tem um emprego aqui, que está há séculos trabalhando com a mesma coisa, só vaca que ele conhece? Entendeu? Então, assim, a gente precisa deixar partidos e política e tudo para trás e pensar no ser humano. O que a gente vai fazer com esse ser humano que só sabe fazer isso? Né? Porque ele também é parte da sustentabilidade, não é só o plantar árvore, menos vaca, etc. Não é isso. Então, isso é muito importante, porque eu sinto que de proporções menores, a Irlanda passa pelo mesmo problema. E é um povo inovador, trabalhador, que precisa ser ajudado nesse processo, mas que muitas vezes fica para trás por causa desse seu parquismo. Eu nem conhecia esse termo, né? Então, é muito importante, assim, ter um pensamento conectado, todo mundo, e limpo,
e sem viés, e sem narrativas, e nada. É a lógica. É isso que falta. Com a sustentabilidade, infelizmente, quando a sustentabilidade vira política, é aí que todo mundo perde. Entendeu? E aqui a gente vê muito isso, porque os partidos todos estão. Aqui na Irlanda não tem um presidente, tem um presidente, mas ele é como se fosse um primeiro-ministro. O que a gente tem é, é uma coalizão de 3 partidos. A gente tem o Partido Verde, um partido de direita e um partido de centro-esquerda, vamos dizer assim, no poder, atualmente. E eles todos se aliam nesse quesito sustentabilidade, porque eles sabem que se sustentabilidade vira política, esquece. Você vai polarizar, você vai ter o eu contra eles, ou sei lá como é que fala isso, né? E nada vai para frente, infelizmente. Interessante. Se você estava me chamando agora à memória um outro dado muito interessante para o qual você poderá nos dar uma contribuição. O direito público contemporâneo está pregando muito que devemos partir, aqueles com formação jurídica, para o que se chama de administração pública dialógica, né? Buscando áreas de consenso. E também, ao buscar consenso, verificar quais seriam as consequências de não encontrarmos nessa busca ou sequer darmos início a essa busca. Então, a administração dialógica seria exatamente aquela que está desafiando os cultores do direito estatal a conversarem uns com os outros, não apenas aqueles que têm o poder do Estado na mão, mas aqueles que não têm o poder do Estado, mas que sofrem as influências de quem tem o poder do Estado. Então, a administração dialógica tem que existir. Bom, isso do ponto de vista político-jurídico. E do ponto de vista da sustentabilidade, você percebe na Irlanda essa tendência para a busca de uma administração estatal dialógica com vista da formação de consensos que possam melhorar a postura do Estado e da sociedade em relação à sustentabilidade? Sim, aqui, como eu mencionei, a questão do agro, foi o que a doutora Roberta mencionou, que é uma coisa que nem tinha passado na minha cabeça ainda hoje, mas é o melhor exemplo, porque aqui a cultura do agro é muito forte, e eu fiquei até meio intimidada quando eu fui conversar com fazendeiros, né? Porque sustentabilidade, geralmente, para eles, são aquelas pessoas que vêm falando que eles não podem mais fazer o que eles sempre fizeram. Então, é muito complicado. Agora, o que o governo está tentando fazer eles estão criando diálogos, eles têm força-tarefa focada nessa conexão, usando eles de exemplo, né? Eles têm força-tarefa governo, fazenda, agronegócio, e para a conversa acontecer, e eles entendem que, olha, isso aqui nunca vai acabar, porque, inclusive, é uma das grandes potências no quesito exportação da Irlanda, um país tão pequenininho, porém exporta muita carne, né? Então, isso não vai acabar. O que pode acontecer aqui é governo, nos ajude a fazer isso de uma forma melhor. Porque, no final das contas, aquele animal ele está sendo criado para a venda, né? Da carne, etc. Mas a questão é como é que você trabalha o seu terreno de uma forma melhor, regenerativa, né? Você não destrói aquele pedaço de terra de forma que nunca nada mais vai crescer ali. Então, como é que eu faço a questão do agrícola regenerativa, cultivo regenerativo? Como é que eu ajudo você, fazendeiro, a separar uma parte desse terreno e não criar mais gado ali? E a plantar, realmente plantar. Sempre quando, assim, a gente escuta muito isso, eu comprei uma camisa e a empresa plantou uma árvore. Chama offsetting, né? Que você está... Como pode falar isso em português, Roberta? Eu não sei como é que fala o offsetting. Mas é como você compensando o carbono criado pela camiseta. Aqui acontece muito isso. A gente vai... vou plantar uma árvore, então tá tudo bem, eu vou viajar de avião. Mas aquela árvorezinha não offset nada, ela não compensa nada, ela precisa virar uma árvore para começar a compensar o carbono, entendeu? Então aquilo ali é tudo balela. Então os fazendeiros estão assim, então o que é que eu tenho que fazer? Né? Ou então existe muito também assim, a gente vai te ensinar então a plantar vegetais, ao invés de cultivar gado, que tal? Claro que é muito mais trabalhoso. Eu conversei com um fazendeiro faz umas semanas, ele falando é muito mais trabalhoso. A vaca, você querendo ou não, você dá comida, teto, água, e você mantém ali, vacina e tal, fica. Planta é muito trabalhoso, né? Eu tenho muito aqui em casa, um monte de vegetal e tal. Nossa, para a gente conseguir um tomate é uma coisa difícil. Então, é tentar mudar a mentalidade, mas como o senhor comentou,
conversando, dialogando e tentando achar um território comum que não vai ser perfeito, nem para um lado nem para o outro. Nunca vai ser perfeito, mas vai ser o melhor cenário dentro das possibilidades, né? E, Roberta, como você tem visto na sua experiência docente esta evolução da administração dita dialógica no campo da sustentabilidade? Perfeito. Bom, eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é do Ariano Suassuna, que ele fala que você pode ser pessimista, otimista ou um realista esperançoso. Então, em termos de sustentabilidade, eu gosto de me colocar como uma realista esperançosa. Temos enormes desafios, à medida que cada um de nós aqui trouxe algumas questões, é um desafio dialógico, com várias áreas. Não adianta também cada um querer falar só do seu lugar, porque se o agricultor, ao mesmo tempo, se ele fala só do seu lugar e não olha que essa atividade que é centenária, milenar da sua família, hoje traz um impacto maior para o planeta, né? Então, a gente precisa também de educação, mas a gente precisa o quê? De política pública, não é a política partidária, mas é a política pública no sentido assim, ó, você vai fazer a transição da sua produção, vai produzir menos gado, mas vai ter dinheiro para isso, vai ter técnica, enfim. Tem uma série de questões que eu acho que podem ser trabalhadas dentro dessa perspectiva do nosso modelo de produção atual. Então, eu sigo, desembargador, realista e esperançosa, sabendo assim que nem tudo são flores, as pessoas muitas vezes não estão dispostas, temos grandes desafios e às vezes as ações individuais elas não vão ser suficientes, né? Você precisa dessa força-tarefa. Ao mesmo tempo, é muito triste quando, por exemplo, no Brasil, a gente ainda vê que muitas vezes falar da agenda ambiental é relacionar com o espectro político, quando não se deveria, né? Pelo menos na Irlanda, a Patrícia já colocou, seja o Partido Verde, da direita, da centro-esquerda, eles estão ali em consenso que precisa haver essa política de sustentabilidade. Vão ter falhas, eles vão capitalizar isso em benefício próprio, isso faz parte, né, do jogo político, partidário, econômico, mas eu vejo que aqui a gente ainda tem alguns desafios, muitas vezes, de falar, olha, eu não estou fazendo doutrinação, eu estou lendo o artigo 225 da Constituição, como o desembargador leu ali no comecinho, né? Então, quando falar de preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações, você não está encampando determinado lado político, você está falando da norma, da legislação. Então, acho que temos esses atravessamentos que são mais complicados, de repente, ainda, e carecem de maiores esclarecimentos no país. Maior diálogo da academia também, eu acho que a academia, de repente, está numa perspectiva europeia e o brasileiro tá em outro momento. Eu vi aqui no chat, né, alguém falando também sobre a responsabilidade dos próprios entes públicos, né, em trabalharem as compras sustentáveis no ambiente da administração pública. A gente tem no Brasil a Agenda A3P, né, que fala exatamente das licitações sustentáveis, das compras sustentáveis. Eu vejo que nós temos uma legislação muito avançada, desembargador, e que falta ser implementada, e para ela ser implementada vai ser exatamente nesse desafio dialógico, de realmente conversar, ouvir, mas, como realista esperançosa, para concluir, 1940 a gente já tem um Código Penal que é aplicado até hoje. A gente está falando de conceito de sustentabilidade de 87, quando a Patrícia trouxe ali do relatório Brundtland. Então, a gente ainda está no comecinho dessa caminhada, então eu acredito que a gente pode avançar muito em todas as áreas, principalmente no direito. Muito bem, eu também tenho essa esperança, Roberto, ainda mais agora com a edição em 2021 da nova Lei Geral das Licitações e Contratações, né, da administração pública brasileira, que dá muita ênfase ao aspecto ambiental, né, das contratações, né, a proteção do meio ambiente, né, a regulamentação interna de todos os órgãos da administração visando isto. Mas é uma lei muito extensa, né? Ela praticamente é o dobro em termos de extensão física da lei anterior, a 8666. Né? Basta dizer que a nova lei, a 14.133, tem mais de 40.000 palavras e mais de 1.400 normas, se vocês somarem a cabeça dos artigos com seus
desdobramentos, linhas, parágrafos, itens, incisos e tal. É uma lei extensa e que está provocando a administração no rumo do diálogo, da busca da consensualidade, visando perceber desde agora quais seriam as consequências positivas ou negativas de determinadas decisões da administração pública. Tudo isso está na lei, e estimulando a administração a pensar nisso tudo. Eu me animei com uma colega de muitos anos da Advocacia Geral da União, a professora Marinês Dotti, a escrevermos um livrinho com as principais dúvidas que essa legislação nova está a suscitar. Muito bem, eu estou exausto dessa animação. Não sei se deveria ter tido ou não na minha idade, né? Mas tive, e a Marinês ajudou enormemente, e nós lançamos um livrinho que acabou ficando com 3 volumes, chamado 2.000 perguntas e respostas sobre a nova lei das licitações e contratos. 2.000! De tanta dúvida que a nova lei suscita, exatamente envolventes desses temas que nós só temos a agradecer muitíssimo a você e a Patrícia nos haverem trazido essas considerações, essas visões, essas prospecções sobre o que está acontecendo, o que ainda poderá vir a acontecer. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Roberto. Estamos chegando à nossa hora. Espero que nós possamos nos rever em outras circunstâncias, em outras situações. E a escola agradece muitíssimo a vocês e está colocando à disposição esses últimos 5 minutinhos para vocês se despedirem dos seus atentos ouvintes. Vamos lá, Patrícia. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, desembargadoras, organizadores, Isadora, principalmente obrigada pela paciência aí nesses últimos meses. Eu fico à disposição, claro, eu vou enviar os slides para a Isadora, então, por favor, circula, Isadora, para todo mundo que quiser. Mandarei a bibliografia para a Raquel e para a Roberta também. E estou à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta, veja alguma oportunidade de trabalho, alguma coisa que tenha interesse, por favor, entre em contato. O importante é começar, né? Medir o tamanho do problema, entender o problema e começar. Não existe perfeição, existe progresso. Então, sempre o seu competidor é você mesmo, só que ontem. Então, vamos embora, vamos começar. Muito obrigado, Patrícia. E Roberta? Bom, gostaria de agradecer também, mais uma vez, pelo encontro, por conhecer Patrícia, pela Isadora, que sempre, né, nos atende tão bem, nos auxilia demasiado. E fica o convite, quem quiser acompanhar nas minhas redes sociais, o Instagram é @roberta_lima_, eu devo divulgar nos próximos dias essa aula aberta. Vai ser presencial, né? Então, quem também está com saudade do presencial, vai ser aqui na UF, em Niterói, sobre o tema do ISD também, mas aí dentro de uma perspectiva do direito constitucional, do direito público, e com algumas pitadinhas mais críticas, que é importante também, a academia tem esse local, e é isso, né? Fica o convite e o agradecimento mais uma vez. Nós já agradecemos, Patrícia e Roberta. Então, meus amigos, agradecido também a assistência atenta de todos. Espero que ainda este ano tenhamos outras ocasiões para conversas sobre sustentabilidade e vamos ver se no ano que vem podemos prosseguir. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau.